No coração da Ilha da Madeira, há uma história de fé que atravessou fronteiras. Mary Jane Wilson, conhecida como Madre Wilson ou Boa Mãe, nasceu na Índia em 1840, filha de pais ingleses anglicanos. Desde cedo, sentiu o desejo de servir e de procurar a verdade. Este anseio levou a uma experiência profunda de fé e a conversão ao catolicismo. Mary Jane Wilson nasceu no dia 3 de outubro de 1840, na Índia. Os pais de Mary Jane Wilson eram ingleses. O pai era capitão e estava ao serviço da Inglaterra, na Índia. Desde muito nova, a Mary Jane Wilson veio para a Inglaterra aos cuidados da sua família, porque tinha ficado sem mãe aos 8 meses e o pai não tinha tanta possibilidade de cuidar da Mary Jane Wilson. E então ela veio e ficou aos cuidados dos familiares. Tinham muita fé, porque eram anglicanos e professavam essa fé na igreja anglicana. Depois, a Mary Jane Wilson ficou sem pai aos 9 anos e continuou sempre sendo acompanhada pela sua tia Ellen. Foi crescendo e foi vendo que entre a igreja anglicana e a igreja católica haviam algumas diferenças. E essas diferenças foram-na inquietando e foram criando dúvidas na sua vida. Formou-se, fez várias viagens e de uma das suas viagens que fez à França, falou com um sacerdote redentorista e expôs-lhe, abriu o coração. O sacerdote redentorista deu-lhe uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias que está exposta no museu e pediu-lhe que ela rezasse à Senhora das Vitórias para que ela lhe pudesse ajudar nessas suas dúvidas. Então a Mary Jane Wilson veio para casa e rezou a Nossa Senhora das Vitórias e converteu-se no dia 30 de abril. Ela passou a noite do 29 para o dia 30 toda em oração. E quando sentiu que as suas dúvidas já estavam esclarecidas, ela exclamou: recebi o dom da fé. Depois voltou novamente com o sacerdote, contou-lhe o que se tinha passado com ela e no dia 11 de maio desse mesmo ano, ela batizou-se sob condição na Igreja Católica. Também nesse mesmo dia do batismo, na Igreja Católica, recebeu a primeira comunhão e o sacerdote redentorista ofereceu-lhe o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Alguns anos depois, chega a Madeira. Sua sensibilidade a fez contemplar as belezas da ilha, mas também as mazelas do povo. Tomou a firme decisão de ali ficar. Fui a partir da profissão como enfermeira que veio para a Madeira. Ela, como enfermeira, acompanhava alguns doentes e havia um dos doentes que, acompanhado por ela, que ela veio para a Madeira com ele porque aqui na Madeira o clima diziam que era bom ou que proporcionava a cura de algumas patologias. E então esse doente veio sendo acompanhado pela Mary Jane Wilson e aqui Mary Jane Wilson ficou. Ela encantou-se aqui na Madeira pela beleza da Ilha da Madeira, pelas flores, pela natureza, por tudo aquilo que Deus tinha criado e que embelezava a própria ilha. Mas, por outro lado, Mary Jane Wilson via uma grande pobreza nas pessoas, nas crianças e muitos necessitados. E aí também tocou o coração. E foi quando a irmã Wilson ficou na Madeira e começou a abrir obras de caridade e a ajudar todos aqueles que precisavam. Não poderia exercer sozinho o trabalho em favor dos necessitados.
Uma nova comunidade começa a surgir em 1884, inspirada no grande santo dos pobres e na confiança das vitórias de Deus por meio da Virgem Maria. Certamente sentia a vocação ou a intenção de fundar um grupo que juntamente com ela pudesse ajudar no combate a essa pobreza que se encontrava à Madeira. O Sr. Bispo também falou com Mary Jane Wilson e ela também aceitou os conselhos e os pedidos do Sr. Bispo e aqui ficou e fundou a congregação franciscana de Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias está referindo a imagem de Nossa Senhora das Vitórias que ela rezou por altura da sua conversão. São Francisco era a devoção que ela tinha a São Francisco. Ela tinha muita devoção a São Francisco e admirava toda a vivência e a espiritualidade que São Francisco tinha deixado. Na altura, ela mudou o nome de Mary Jane Wilson para Irmã Maria de São Francisco Wilson e a sua colaboradora, que era Elizabeth, passou a ser a Irmã Amélia Amaro de Sá. Foi a cofundadora da congregação. Quem dera que todas as crianças do mundo tivessem pão, soubessem ler, aprendessem a catequese e amassem a Deus. Madre Wilson foi aquela que cuidou da educação, catequese e saúde de tantas pessoas. Durante a epidemia de varíola, a coragem e a caridade contagiaram toda a Madeira. Verdadeiros atos heróicos de quem desejava fazer a vontade de Deus e, por ele, olhava e estendia a mão a quem precisava de acolhimento. Para além das escolas que ela fundou para as crianças, também fundou centros para cuidar dos doentes, como, por exemplo, o Hospital em Santa Cruz. Ela esteve lá em Santa Cruz e também tinha a farmácia. E na farmácia, a irmã Wilson fazia os medicamentos para aplicar aos doentes. Por altura de 1907, apareceu uma varíola na Madeira e as pessoas eram internadas no lazareto. Muitas delas morriam e nem voltavam a casa. E então a irmã Wilson, com duas das suas irmãs, ofereceu-se para cuidar desses doentes. Nenhuma das irmãs ficou contagiada com essa doença. A partir desse momento, os doentes curaram-se e voltaram às suas famílias. E por esse feito, em 1907, a irmã Wilson foi condecorada com a Ordem de Torre e Espada pelo rei Dom Carlos. O início do século XX foi de grandes desafios para a Igreja em Portugal. Não foi diferente para as irmãs vitorianas. Assim como aconteceu com outras lideranças religiosas na altura da implantação da República em 1910, Madre Wilson foi presa e expulsa para a Inglaterra. Regressou no ano seguinte e veio morar nesta casa em Santo da Serra, onde hasteou a bandeira inglesa a fim de garantir que não fosse mais expulsa. A verdadeira vitória foi a de Deus. Na casa em Santo da Serra, reorganizou a congregação, um local de paz, silêncio e onde sente-se a presença da fundadora através de seu testemunho espiritual. Quando não mais conseguia descer as escadas para ir à capela, dessa janela adorava Jesus Eucarístico e contemplava o sacrifício de Cristo na cruz. Nessa casa, também plantou o cedro que simbolizava sua firmeza e esperança. Era uma mulher que olhava o céu, mas com os pés no chão do serviço. Quando ela regressou, em 1911, a irmã Wilson, desta casa, tentou e conseguiu reorganizar a congregação. Até porque, na altura em que a irmã Wilson tinha sido expulsa da Madeira, as irmãs tinham regressado à família, porque não era permitido ficar nos conventos, devido à situação. E então, desta casa, ela reorganizou a congregação, chamou as irmãs que tinham regressado às suas famílias
E a partir daqui a congregação rejuvenesceu e expandiu-se. E a irmã Wilson ficou aqui nesta casa até 1916. Aqui nesta casa ela escreveu muitas das suas cartas para as irmãs, para os seus familiares. Esta capela era a escola, fechavam estas duas portas e as aulas eram dadas aqui neste espaço. Quando a irmã Wilson já estava bastante idosa, ela tinha 75 anos, mas já tinha algumas limitações de saúde, ela mandou construir a janelinha que está aqui em cima para assistir à Eucaristia e rezar com as irmãs. Oh, como Deus é bom e como dispõe dos corações como Ele quer. Por isso, devemos sempre confiar na sua infinita bondade e sabedoria sem medo, porque Ele é o nosso Pai e sempre se há de lembrar de nós e fazer por nós o que será melhor. Uma trajetória de constante abandono à divina providência. Diversos são os relatos de quem experimentou o cuidado do Pai. Uma das situações que tem escritas foi a questão de ela, que na altura não havia fogão, não havia gás, era tudo cozinhado a lenha. E então ela queria lenha, pedia a Santo António, alguém veio trazer lenha, só que ela não tinha o dinheiro para pagar. Entretanto, foram à missa, a irmã Wilson foi rezando também a Santo António e quando terminou a missa, alguém deu algum dinheiro para a irmã Wilson pagar a lenha ao senhor que tinha vindo trazer. Em 2013, o Papa Francisco declarou-a venerável. Muitas gerações, sejam suas filhas espirituais ou o povo madeirense, reconhecem as virtudes de uma mulher forte e de fé. Era muito corajosa, muito persistente, uma mulher de fé, já desde as suas origens como anglicana, ela transportou sempre essa coragem, essa fé, era persistente, era uma mulher muito cheia de esperança, porque tinha tantos sonhos e a esperança acalenta os sonhos, era uma mulher muito orante. Uma mulher de oração, uma mulher bondosa, caridosa, até porque em Santa Cruz e no geral do povo madeirense chamavam-na de boa mãe. Tinha um coração de boa mãe para todos, porque ela ajudou muitas famílias, ajudou muitos carenciados. Ela tirava da sua própria mesa para oferecer àqueles que não tinham. Preferiam ficar sem nada e dar a alguém que tivesse menos. Ela viveu para os outros e instruía as irmãs nesta vida de caridade, nesta vida de bondade, instruiu as irmãs no amor ao próximo e daí saiu o nosso lema, trabalhar com os pobres, fossem eles de pão, de fé, de cultura, mesmo pobreza social. Na saúde, a irmã Wilson e as irmãs vitorianas eram de referência aqui na ilha. Nos livros escritos, nós temos testemunhos de pessoas que viveram com a irmã Wilson ou próximo à irmã Wilson, que testemunharam mesmo isso. A vida da irmã Wilson foi vivida para Deus e para os outros. No fim de sua vida, irmão Wilson tentou realizar um sonho: contribuir com a formação de futuros padres. Contudo, o tempo foi breve. Faleceu serenamente, assim como um badalar suave de um sino que anuncia o chamado de Deus. Sempre teve o desejo também de ajudar a formar jovens para serem sacerdotes.
E então, também a pedido do Sr. Bispo e como desejo dela, ela foi daqui, em 1916, para o convento de São Bernardino. E a cumprir o seu sonho e a realizar o seu sonho de formar jovens seminaristas para a Diocese. Só que, infelizmente, ela morreu, ela foi para o convento de São Bernardino no dia 12 de outubro e morreu no dia 18 de outubro. Portanto, que viveu ali muito pouco tempo. Aqui embaixo da nossa casa, aqui para baixo, vivia o senhor que, isso só para dizer quanto a irmã Wilson tocava no coração das pessoas. Vivia o senhor que transportava a irmã Wilson na rede, um deles. Ele era o dono da rede. E a irmã Wilson tinha ido para a Câmara de Lobos e eles ficaram um pouco saudosos da irmã Wilson. E na noite que a irmã Wilson faleceu, o senhor ouviu tocar o sino, porque nesta capela tem um sino. Ouviu tocar o sino e veio cá ver se as irmãs precisavam de ajuda. Chegou aqui, a casa estava toda silenciosa, estava toda calma. Ele voltou e, segundo ele, aquilo para ele foi um sinal da noite em que a irmã Wilson entrou em agonia para partir, para morrer. Sua morte teve grande repercussão na ilha, merecendo homenagens da imprensa. Quando a irmã Wilson faleceu em 1916, as irmãs comunicaram também ao Sr. Bispo. Os meios de comunicação da altura também ficaram a saber a morte da irmã Wilson, que era muito conhecida e muito querida pelo povo madeirense. Portanto, na altura, o Diário de Notícias escreveu: matastes a fome, saciastes a sede, cobristes a nudez, suavizaste a doença, combateste a ignorância, consolaste os tristes, visitaste os encarcerados. As vossas virtudes proclamam a vossa imortalidade. Voemos para Ele e digamos-lhe todas as nossas preocupações. Peçamos-lhe que nos segure bem e não nos deixe afastar mais dele. Que o Senhor aceite a nossa vida, seja longa ou breve, e nos dê um coração manso, bondoso e dócil, inteiramente dele, no tempo e na eternidade. Atualmente, as irmãs franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias estão presentes nos diferentes continentes. A sua missão continua viva nas escolas, hospitais e obras sociais. Cada irmã traz no coração o mesmo desejo: fazer tudo o que for possível pelo bem dos outros. Uma boa mãe lhes ensinou. Madre Wilson fez da caridade o seu idioma universal e deixou um rastro de luz que atravessa o tempo. Ela continua a cuidar, ensinar e a inspirar. E a sua voz ecoa ainda hoje. Confiai muito em Deus. Se for preciso um milagre, Ele o fará.